Amém, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Estou passando aqui para deixar uma oração para vocês. Eu não vou ser muito extensa hoje, porque os irmãos, começando a semana hoje, às vezes a gente entra aqui e fica aí segurando os irmãos para descansar. Uns têm algumas obrigações para fazer. E é assim, né? Nós precisamos. Paz, Senhor, irmã Luciana. Deus te abençoe, amada. Como está você? Me fala aqui como foi seu dia. É assim, nós precisamos entender que os irmãos também cansam, né? Dá uma hora dessa, dá aquele soninho, as donas de casa têm que colocar as crianças para dormir. E é assim, irmãos. Mas eu estou aqui para trazer uma oração e uma palavra para os irmãos. Porque, Pai do Senhor, irmã Fabiana, boa noite. Como você está? Deus te abençoe, amada. Então é assim, irmãos. Muitas das vezes nós trabalhamos o dia todo. Mas aí às vezes nós temos o costume de ouvir uma palavra antes de dormir, de fazer uma oração com alguém. Aí eu não acho justo eu ficar aqui segurando os irmãos muito tempo. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos que se encontra aqui no livro de Mateus 8. Está escrito: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo? Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará? Pois também eu sou homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Irmãos, eu vejo aqui 2 milagres muito importantes. Você reparou que o leproso falou para Jesus assim: imagina você andando com Jesus na rua da sua casa, passando em frente. Paz do Senhor, irmã Maria Áurea, Deus te abençoe. Anderson, vou orar por você, Anderson, em nome de Jesus. Pode ter certeza, irmãos, daqui uns minutinhos eu já vou estar orando. Não vou ser muito extensa hoje, mas eu vou estar orando sim para os irmãos. Você já pensou? Você já parou para imaginar você andar na rua da sua casa com Jesus e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo.
Olha como que ele falou para Jesus. Olha como que ele falou para Jesus. Eu estou ensinando aqui, irmãos, como que os irmãos, às vezes, como nós não sabemos como pedir, como chamar a atenção de Jesus. Muitas das vezes nós queremos obrigar Jesus. Muitas das vezes nós queremos que Jesus é o nosso servo. Muitas das vezes nós achamos que Jesus é nosso empregado. Não temos sabedoria para poder falar com Jesus. Isso é triste, irmãos. Jesus, ele nos vê como sem educação, como arrogantes. Nós não assinamos a carteira de Jesus. Nós não pagamos um salário para Jesus. Pelo contrário, Jesus pagou um preço por nós. Mas nós não pagamos preço. Nós não assinamos a carteira de Jesus e nós queremos de Jesus. Nós não fazemos nada para poder atrair os benefícios de Jesus, para poder ter em mãos, ter concedido os benefícios de Jesus. E nós queremos obrigar Jesus a fazer por nós o tempo todo. Mas o que eu aprendo aqui é que nenhum desses dois aqui, eles obrigou Jesus. O leproso, ele diz, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus falou assim, ó, quero ser limpo. Seja limpo. Eu quero. Seja limpo. Olha para você ver, irmãos. Porque ele não obrigou a Jesus. Não obrigou. Tu podes, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Nós vemos, irmãos, que aqueles que buscavam o milagre de Jesus chegavam e se dobravam e falavam com Jesus de uma maneira educadamente. Nós vemos que Maria, quando ela foi para Jesus dizer assim, acabou o vinho, aquela agonia toda, tadinha de Maria, ela não teve sabedoria para poder ir até Jesus, falar com Jesus, porque ela queria mostrar para todo mundo que o filho dela, né, poderia ajudar, e ela estava preocupada, e aquilo ali para ela era uma honra. Então ela foi até Jesus assim, agoniada. E aí Jesus, ele falou o quê? O que tem eu contigo, mulher? Jesus não falou com ela assim, com educação, mas Jesus falou, calma, mulher, ainda não é chegada a hora. Jesus falou para ela assim, né? Mas muitas das vezes nós queremos obrigar Jesus, ao invés de nós falar, ô Jesus, se tu quiseres, tu pode me dar ali aquela Mercedes. Jesus vai dar uma Mercedes, irmãos, para alguém aqui. Você crê? Ai, irmã Rose, mas toda live que eu vejo, eu escuto alguém falando comigo assim. Todo irmão que passa aqui, eu escuto gente falando assim comigo, assim, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo, e até hoje nunca chegou. E eu não tô aqui como todo mundo, não. Eu tô aqui como serva do Deus vivo para trazer e proclamar na sua vida que o Deus vivo disse na palavra dele que se tiver fé, a gente passa um monte de um lado para o outro. Então, se tiver fé, Jesus ensinou que nós caminhamos por cima do mar, por cima das águas. Se nós tivermos fé, a árvore, ela seca, se nós tiver fé. Ela produz fruto, se nós tiver fé. Mas nós precisamos acreditar. Eu acredito porque eu fui abençoada. Deus me abençoou, irmãos. Eu quitei o meu apartamento. Deus prosperou a minha vida. Por quê? Porque eu tive fé.
Eu acreditei, eu sentei, eu parei, eu fiz isso lá, eu mandei os cuponzinhos e eu fiz o meu cadastro e eu acreditei. Quando eu fiz o meu cadastro lá para mim participar da promoção, isso era um ato de fé. Isso era um ato de fé. Quando você pensa em algo maior, que você abre mão do menor porque você pensa em algo maior, é um ato de fé. Você pensa assim, eu não vou gastar assim agora com isso não, porque amanhã eu pretendo uma coisa maior. Então, para crescer, para isso me tornar uma coisa maior, eu preciso abrir mão do menor agora. Eu preciso ser forte agora, eu preciso segurar para crescer. Tem muita gente que abre mão do salário de uma vez. No dia 5, no dia 6, recebe, enquanto tem R$ 1, gasta tudo. Gasta tudo, porque não tem sonho. Tem sonhos, mas não tem fé que vai conseguir. Gasta tudo de uma vez. Aí não consegue, irmãos. Aí caminha com Deus e quer obrigar Deus a fazer alguma coisa por você. Quer obrigar a Deus a fazer alguma coisa por você. E aqui nós vamos aprender que esse leproso aqui, ele falou para Jesus, se tu quiseres, tu podes. Nós vamos aprender que o cego de Jericó disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi assim, irmãos. Nós vamos aprender que aquela mulher do almoço lá na casa de Simão, que chegou lá, a adúltera, que chegou lá, irmãos, ela estava de joelho. Nem a do almoço, não, irmãos. Tem a do almoço que lavou os cabelos, lavou os pés de Jesus com óleo. Ensecou com os cabelos e lágrima de arrependimento. Porque ela também era uma mulher prostituta. Ela também era uma mulher mal vista. Mas ela chegou aos pés de Jesus e lavou com óleo, era o de mais precioso que ela tinha. Ela ofertou aos pés de Jesus aquele óleo. Aquela mirra cheirosa, que ela juntava tiquinho por tiquinho. Ela derramou, ela ofertou aos pés de Jesus. E muitas das vezes nós queremos de Jesus, mas não ofertamos nada. Não ofertamos nada para Jesus. Muitas das vezes nós queremos de Jesus, mas nós não somos capazes de dobrar o nosso joelho 2 minutos. Que nós já pensamos numa coisa para fazer e já trata de terminar a oração, o nosso diálogo, nós não temos tempo para Jesus. Maria Judete, oi Maria Judete. Pode dizer aqui, amada, o que você precisa, que eu vou estar orando agorinha mesmo para os irmãos, tá? No final eu vou estar orando, se Deus me mandar entregar alguma coisa, eu vou entregar para os irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Eu não vou fazer nada de mim mesma aqui. Mas é assim, irmãos. Nós não ofertamos, mas queremos receber. Nós não dialogamos, nós só chegamos. É como você vai fazer uma visita a uma determinada pessoa ou recebe alguém na sua casa, mas você quer que vá embora logo porque você tem outras coisas para fazer. Nós, às vezes, não vemos Jesus assim, mas Jesus vê assim. Jesus nos vê assim, ele fala assim, nunca tem tempo para mim, mas quer que eu faço, quer que eu faço. Mas não tem tempo para mim. Um dia que eu peço, 1 hora do dia, arruma 1.500 coisas para fazer e me deixa sem meu horário que eu tinha agendado com ele. Ocupa o meu espaço com qualquer coisa. Mas quer que eu faço? Mas me obriga, Deus me dá. Jesus, eu quero aquela ali. Nunca que nós dizemos para ele, Senhor, se tu quiser, tu podes me dar uma melhor do que aquela ali.
Se tu quiser, Senhor, tu podes transformar essa pessoa para mim. Se tu quiser, Senhor, porque eu sei que tu tem poder. Quando eu digo se tu quiser, eu digo para Deus assim: Pai, tu tem poder. Pai, o controle está em tuas mãos. Pai, eu sei que a vontade é sua. Quando eu digo para ele, se tu quiser, a vontade é tua. Eu estou dizendo para ele, ele está olhando e está falando assim, olha como ele está me pedindo, olha como ela está me pedindo. É assim, irmãos. É desse jeito. Agora, tem pessoas que vêm para uma live, irmãos, e vêm assistir, querem somente uma palavra de revelação. Tá certo, irmãos, tá certo, vocês não estão errados. Mas você tem que ver, irmãos, se tem base bíblica. Você tem que ver se tem base bíblica esta revelação. Você tem que ver se tem pronúncia, palavra. Porque eu estou aqui falando, eu sei que aí tem pessoas que estão te dizendo assim, Senhor, eu quero isso. Mas Deus está dizendo para você pedir diferente, para você dizer assim, Deus, se tu quiseres, tu podes me dar. Se tu quiseres, tu pode me dar melhor que o que eu espero. Mas é se tu quiseres, Pai. Mas caminha com Deus. Aí eu vejo quando o centurião disse para Jesus assim, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, rogando-lhe um centurião, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Chegou junto dele um centurião. Chegou assim, junto com Jesus. Jesus estava lá, o centurião disse para ele, Senhor, o meu criado está em casa violentamente atormentado, paralítico. E aí Jesus disse assim, ó, e eu irei e lhe darei saúde. Olha como que foi, irmão lindo. Parece que ele nem chegou a falar, tu podes fazer alguma coisa? Ele contou para Jesus a situação que estava o criado dele. Ele contou para Jesus. E Jesus falou, não, eu vou lá, uai. Tá acontecendo isso? Eu vou lá na sua casa então e dou um jeito nesse negócio que tá acontecendo. Né? Parece que ele nem pediu para Jesus, que parece que ele era um homem mandão. Ele só contou, ele chegou a contar para Jesus. Então, muitas das vezes, o que nós precisamos saber fazer, irmãos, para alcançar de Jesus, que é o que eu costumo fazer, é falar para Jesus, ô Deus, tá difícil, Pai, nesse lugar, nessa casa. Tá difícil, Deus, nesse emprego. Pai, tá acontecendo isso, isso e isso. Mas se tu quiser, tu me tira daqui. A vontade é sua. Ah, Deus. Pai, eu sei que Deus, eu queria. Mas eu não sou digna, Deus, que o Senhor faça por mim. Eu não sou digna. Mas eu sei que se tu quiser, o Senhor me transforma. O Senhor, se tu quiser, o Senhor me tem misericórdia. Vai acontecer se tu quiser, meu Pai. Porque aqui quando o centurião falou para Deus assim, ó, eu não sou digno. Aí Jesus respondeu assim, ó, eu tô falando Deus, irmãos, porque Jesus é Deus, né, irmãos? Em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ô, irmão, pensa, nós caminhar com Jesus para nós.
Nós caminhar com Jesus, nós achar que temos Jesus e ser lançado no fogo do inferno e ver uma pessoa que nunca andou, que praticamente, que aqui Deus chama aqui, ó. Deus disse assim, ó, que virão do Oriente pessoas estranhas, pessoas de outros países, mas que têm uma fé única, que sabem tratar Jesus com o respeito que ele merece. E aí nós que somos os filhos de Sião, nós que somos os filhos de Israel, que ele disse ser lançado no fogo do inferno, nós que conheceu Jesus, viu Jesus crescer, nós que sabe toda a história de Jesus ser lançado no fogo do inferno, aí chega um que aceita, conhece Jesus agora e Jesus volta e ele vai ser salvo? Porque nós andou com Jesus há tanto tempo e não conheceu Jesus. Não quis conhecer Jesus. Aí Jesus disse assim, ó, vai, eu vou falar uma palavra aqui. Só eu vou falar uma palavra. Vai, e como Cristo te seja feito. Porque quando nós não obrigamos Jesus, quando nós não queremos fazer para Jesus, quando nós não queremos dar uma mãozinha para Jesus, aí Jesus vira e olha lá de cima e fala, não está esperando por mim. Está esperando, ela está com a mão estendida. Ela está com as mãos estendidas, mas ela não passou na minha frente. Eu estou vendo na fila lá, ó, esperando por mim. Tá lá na fila esperando por mim, mas não passou na minha frente. Não tomou a vez de ninguém. Tá acreditando. Tá esperando gritar a senha dela. Se tu quiseres, Pai, tu podes fazer para mim. Se tu quiseres, podes fazer. Eu não sou digno que tu entre em minha casa. Senhor, eu não sou digna de receber aquilo que eu sonho. Mas eu sei que tu és misericordioso. Eu sei que tu sabes das minhas necessidades. Eu sei que tu sabes das minhas precisões, Senhor. Devemos saber orar, irmãos. Aqui tem pessoas aqui que estão a um passo de receber a sua bênção. Mas às vezes hoje você fala o que você precisa direito, mas amanhã porque você não recebeu hoje, no seu tempo, amanhã você já excomunga Deus. Você já quer excomungar. Porque Deus não acerta nada nele, né, irmãos? Nós achamos que acerta, nós reclamamos, nós perguntamos por quê, nós falamos porque não olhou para mim, nós somos assim, porque fulano recebeu e eu não, porque... Nossa! Irmãos, eu sempre trago uma história aqui. Uma certa seita minha. Eu entrei na autoescola para me tirar a carteira de carro. E eu não estava muito bem. E eu queria tirar essa carteira para me virar o mundo. Para me andar e aparecer e comprar um carro, ir para as festas. Porque eu estava afastada do evangelho. Aí eu falei, agora eu quero ver quando eu comprar um carro. Eu vou tirar minha carteira, vou comprar um carro e eu vou ser uma pessoa muito bem vista, chique, de carrão. Só que aí eu acreditava em Deus. E eu fui pedir a Deus para me dar essa carteira. Afastada dos caminhos do Senhor, sem sacrifício. Fiz até um voto. Eu lembro que eu fiz um voto. Senhor, se o Senhor me der essa carteira, eu vou pagar tanto de voto. Não lembro a quantidade que foi. Mas, irmãos, não discriminando, mas ensinando para os irmãos a religião de ninguém. Irmãos, o povo que pegou com todos os tipos de santo, eles conseguiram a carteira. E eu fui para a rua, cheguei lá mais cedo, saí orando a rua inteira, mas eu queria tirar a carteira para mim, para minha glória.
não para a glória de Deus. Não para a glória de Deus. E o objetivo do inimigo ali é achar que mudava a minha cabeça de qualquer maneira. Se eu tirasse, era ganho para ele, porque eu ia perder a minha alma, a minha vida, eu podia sair e morrer. Agora, e era para mim murmurar também. Ai, meu Deus, mas eu acreditei no Senhor, não consegui. Por que o pessoal que pegou aí, que fez outros tipos de orações a outros, conseguiu? E eu não. E eu cheguei a questionar, eu falei, meu Deus, eu acreditei no Senhor. Aí quando era o próximo exame, eu ia para lá de novo, chegava cedo e orava a rua inteira. Mas querendo a minha glória, querendo aparecer. Aí ia mais uma turma que tinha começado ontem, conseguia e eu ficava lá. Foi 6 pau que eu tomei. A pauta venceu. E eu saí sem minha carteira. Oh, irmão. Mas eu saí viva. Eu saí com a minha alma. Eu saí viva. Porque se Deus me dá essa carteira lá atrás, eu teria saído de casa, talvez carregado minhas filhas para algum lugar, talvez bebido e perdido elas, me perdido. Mas Deus cuidou de mim. Para mim, eu achei que Deus não estava cuidando. Para mim, eu achei que era um castigo do Senhor. Para mim, eu achei, irmãos, que era abuso, que, não sei, eu ficava me perguntando o que estava acontecendo, por que foi que eu estava passando por aquilo. Mas eu nunca parei para imaginar naquela época que Deus, ele queria me manter vida, que ele tinha um projeto para mim, que ele tinha um caminho para mim, que ele tinha uma jornada para mim, e que ele tinha vida para mim, e que ele cuidava da minha alma, e que se eu pegasse aquela carteira ali, eu ia perder a minha vida, eu ia perder a minha alma para Satanás. E o que Deus queria, e o que Deus quer é a sua alma viva. Porque isso aqui, tudo aqui nessa terra é passageiro. Nós não vamos botar nada no caixão para levar. Nós não vamos botar nada, irmãos, não cabe em lugar nenhum. E aqui está dizendo aqui, ó, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E os do Oriente, do Ocidente, irão sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque nós achamos que conhecemos Cristo, nós achamos que estamos com Jesus, mas nós duvidamos e outra hora, quando ele não entrega a nós as coisas, nós questionamos, nós murmuramos, aí nós dizemos, Deus, por que alguém conseguiu? Porque eles estavam lá, talvez, para tirar a carteira para um emprego, né? Mas eu estava lá se dizendo ser uma pessoa que conhecia Deus, que caminhava com Deus, e achava que eu era amiga de Deus. É tipo essas pessoas que é amigo por interesse. Lá estava eu naquele dia, fazendo uma ligação para Deus. Paz do Senhor, irmão Dimas, boa noite, Deus te abençoe, irmão. Fazendo uma ligação, tipo esse amigo que sabe que você tem dinheiro, que sabe que você tem condições e só te liga na hora que precisa de você. Eu estava lá nesse naipe, como diz o povo. Eu sabia que um dia eu fui para a igreja, que eu nasci no evangelho, que eu caminhava, que eu andava a pé, que eu já tinha orado antes, que eu já tinha consagrado, que eu já tinha feito longas caminhadas para a igreja, que eu buscava o evangelho antes. E eu achei que o que eu tinha feito antes, para Deus, era o suficiente. Para aquela hora eu estar afastada do Senhor, fazer uma ligação para Ele e falar, eu quero agora. Eu preciso agora. Não, irmãos, as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Deus, ele não é menino, não, irmãos. Deus, ele não negocia nada, não. Deus não, irmãos. Tanto é que ele vai vir como ladrão. Se nós não vigiarmos o que nós fez ontem,
Não vai levar nós para o céu, não. Se agora eu não estiver em perseverança e vigilância, eu vou para o inferno, sim. Não adianta você ficar na pornografia agora e achar que a sua glória a Deus, a sua aleluia, a sua palavra que você conheceu ontem vai te levar para o céu, que não vai. Porque se agora um que não conhecia Deus ontem pegar a palavra, dobrar o joelho e arrepender e falar: Deus, me aceita, Pai, eu arrependo de tudo que eu fiz ontem, eu arrependo agora, e Deus voltar, esse estranho vai para o céu. E eu, que sou uma pessoa que acho que tenho Deus, que conheço Deus, pequei ontem, hoje eu posso perder a minha salvação. Irmãos, é triste. Vou falar para os irmãos que geralmente, às vezes, irmãos, eu tô aqui com 40 e tantas pessoas, 50, 60 e tantas pessoas. Mas quando eu entro na pornografia para falar que é pecado, a life cai. As pessoas saem. Sai da life. Nós precisamos orar, irmãos. Porque o pessoal tem muita possibilidade de acessar as coisas hoje. E hoje, irmãos, se as pessoas não vigiar, o inimigo bota na cabeça delas que as coisas não é pecado. E aí acaba indo para o inferno. Nós precisamos orar para os viciados em pornografia. Nós precisamos orar por esses irmãos. Para as mulheres que não respeitam os maridos. Para a sensualidade acabar. Nós precisamos orar, irmãos, para a vaidade ter fim. Porque a Bíblia não deixou dizendo que vaidade vai te salvar. Nós precisamos orar, irmãos, por isso. Para as pessoas colocar Jesus, ser amigo de Jesus, para não acontecer com nós. Então, irmãos, eu tomei 6 pau naquela época lá. Aí o dia que eu voltei para a igreja, eu troquei a pauta. Falei: Deus, eu vou trocar a pauta. Vou trocar Jesus e vou entrar para me tirar uma habilitação, para me ter uma motinha para me trabalhar. E para mim, e para a igreja. Mudei a oração. Deus viu a intimidade, Deus viu o caráter. Deus viu o nome dele ser glorificado. Aí sim, ele não me deu só a carteira. Ele me deu a habilitação e a moto. Ele me deu as duas coisas. Irmã Rose, mas peraí, como assim Deus te deu assim? Deus desceu do céu, te deu... Não, Deus tem meios, né? Que ele nos abençoa com facilidade, sim. Com facilidade, porque nessa época, eu lembro que caiu uma chuva, os irmãos que já me assistiu aqui eu contar, e nessa chuva eu recebi uma indenização de mais de 11 mil reais. E eu consegui comprar minha moto. Deus me abençoou. Foi assim que eu consegui. Deus me deu a carteira e a moto, porque aí então a minha moto é usada para visita, é usada para o trabalho, para mim ir à casa do Senhor. É assim, irmãos. Agora, não pensa você que você vai comprar um carro porque sua amiga comprou. Porque você quer estar mais bonita, porque a vaidade tomou conta do seu coração. Que você vai comprar o carro e que Deus está no negócio, não tá, não. Ontem mesmo a minha cunhada postou no status dela, uma prima que morreu, deixou 4 filhos de moto. Ela morreu de moto. Ai, irmã Rosa, eu também já perdi um familiar assim. Será que estava errado? Será que estava errado? Deus tem os meios de trabalhar, irmãos. Se estava no caminho do Senhor, buscando a Deus, talvez seja para não pecar, para não perder a salvação depois. Entendeu, irmãos? Então, eu respeito aqui quem já perdeu algum ente querido, né? De uma maneira trágica, né? Mas, para nós que conhecemos a palavra, as coisas é mais estreitas, irmãos. Não adianta nós querer falar para Deus assim: ô Deus, faz isso para mim. Tanto é que o centurião falou para Deus assim: Senhor, eu tenho vários servos. E eu mando vai, e eles diz vai. Eu mando vem, e eles diz vem. Mas em quem? Em quem ele pagava o salário.
em quem ele assinava a carteira. Mas a Jesus ele não obrigou. Ele falou para Jesus assim: o senhor nem pode ir na minha casa. Não, Senhor, não vai lá não. Não precisa não, Senhor, ir lá não. Porque eu não sou digno. Ele não obrigou Jesus, porque ele podia ter falado para Jesus: vai lá, Senhor, eu te pago tanto. Eliseu também nunca cobrou, irmãos. Eu lembro que Naamã queria dar a Eliseu um monte. Daniel também não quis nada do rei. Falou: não quero, fique com sua riqueza aí, que eu também não quero não. E aí existem irmãos aqui, Judas, vendendo as profecias, vendendo as revelações. E como diz, desculpa da palavra, não vou nem falar, irmãos, a palavra que eu queria falar. Pagam o Pix, pagam para receber as profecias, para receber as revelações, paga por homem, paga para conta bancária do homem. Ai, irmãos, tem hora que pelo amor de Deus, tem hora que às vezes eu vou entrar em alguma plataforma que eu vejo, às vezes eu clico assim, meu Deus do céu, eu fico triste, tanto dinheiro que o povo dá. Eu não tô aqui para isso não, irmãos. Precisem me dar dinheiro aqui não. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, porque amanhã Deus cuida. Irmãos, teve uma certa época, sempre eu estou aqui dando testemunho para os irmãos. Eu lembro que Deus me deu o meu apartamento, né? Consegui comprar o apartamento, então todo o dinheiro que eu tinha, eu investi no apartamento, né? E comprei as coisinhas para dentro de casa, um sofá, um guarda-roupa, nessa época. Só que aí, tipo assim, faltou, né? E a minha filha pequena, e ela tinha que comer as frutas. E sempre quem é mãe aí sabe, o filho às vezes tem que comer uma banana, né? Para intercalar ali na alimentação entre o leite e o almoço, ou a janta, e às vezes... E banana, assim, na minha família, irmãos, é uma fruta que a gente consome demais mesmo. E aí, eu lembro que eu acho que era mais ou menos... Faltavam 5 dias para o pagamento. E eu falei, meu Deus, e agora? A banana da minha filha acabou, Senhor. Eu só falei assim para Deus, mas eu não falei para Deus assim, o Senhor vai me dar a banana? Eu não falei para Deus assim, o Senhor vai me entregar o que eu tô precisando agora? Eu só falei para Deus assim, porque as minhas orações é assim. Eu sei que em pensamentos, eu levantei de manhã, botei a água de café no fogo, olhei para a fruteira e falei, ô Senhor, a banana acabou, meu pai. Como que eu vou conseguir essa banana, Senhor? E aí veio, parece que alguma coisa me movimentando. Eu marrei o lixo, desci as escadas e fui para a rua botar o lixo. Nunca tinha botado lixo nesse horário. Nunca. Nunca eu tinha botado lixo nesse horário. Na hora que eu cheguei lá, que eu coloquei o lixo na lixeira, algo também me movimentou. Olhei pro chão, tem lá R$20 lá no chão. R$20 no chão. E eu falei, meu Deus, o dinheiro da banana. Eu olhei para cima, não vi ninguém, a rua deserta. Olhei para baixo, também não vi ninguém, deserto, não tinha ninguém na rua. Falei, meu Deus, se eu deixar esse dinheiro aqui, eu sou boba. Não tô vendo ninguém nem para perguntar se é dono, se deixou cair. Peguei o dinheiro, subi as escadas, cheguei lá em cima e falei para minha filha. Foi até engraçado que no outro dia que eu levantei, ela falou, mãe, só não vai lá botar o lixo na rua de novo, não, para ver se encontra mais dinheiro? É, irmãos, é desse jeito. Teve uma senhorinha também, não vou citar o nome não, que passou pela mesma coisa. Diz ela que estava pensando como que ia na feira no outro dia, porque não tinha R$1 para ir à feira. Aí ela foi para a igreja, chegou lá, oh meu Deus, mãe, eu não tenho R$1 para ir à feira. Ô Senhor, como que eu vou passar a semana sem as coisas da feira? Aí, ela chegou em casa e o que acontece? Ela foi buscar um leite que alguém tinha pedido ela para ir na casa de alguém buscar o leite.
Irmãos, mas foi de Deus, ela nunca tinha saído desse horário. Na hora que ela saiu da porta da casa dela. E aí teve alguém na live passada que falou que Deus não dá dinheiro para ninguém, não. Deus dá, irmão. Deus dá sim. Aí, ela, na hora que ela saiu da casa dela com a neta dela, ela começou achando dinheiro na rua, sem parar, não tinha ninguém na rua. E ela começou, ela andava 10 passos e achava uma nota, andava mais 10 passos e achava uma nota. Quando ela chegou em casa, ela estava com o dinheiro da feira. Olha para vocês verem, irmãos, o nosso Deus. Se a gente saber falar com ele, ele vê. Ele vê que nós não estamos obrigando. Ô Senhor, tá difícil. Pai, eu não quero mais viver. Saiba falar, Jesus. Tá difícil viver discutindo com essa pessoa. Senhor, se o Senhor voltar agora, eu vou perder a minha salvação, porque fico brigando, dormo com raiva do meu marido, dormo com raiva da minha esposa, Pai. Que adianta, Jesus, eu servir o Senhor 35 anos e eu ir para a igreja 20 anos? Que adianta, Senhor, eu saber a Bíblia capa a capa? Que adianta eu consagrar de manhã, Jesus, e dormir brigado com meus filhos, dormir brigado com meu marido? Se o Senhor voltar, aí está aí. Ser como filha de Israel, vai para o fogo do inferno, onde aqui ele ainda falou aqui ainda, ó, que é onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. E o estrangeiro que perdoou hoje, que veio de outro lugar e perdoou e falou assim, ó, Senhor, ele chegou, não conhecia Deus, mas discutiu o dia todo com a esposa, mas deu na hora de dormir, ele, me perdoa, fulana, me perdoa, eu agi sem pensar. Não leu a Bíblia, passou o dia todo brigando, xingando, palavrão e tudo, mas deu na hora de dormir, assim, eu arrependo. Me perdoa que amanhã você é uma pessoa diferente, meu Deus, e acorda diferente e Jesus volta. Aí esse vai ser salvo. E eu que fiquei 30 anos lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, falando de Jesus, aí deu na hora de dormir. Ao invés de eu orar, agradecer a Deus pelo dia, eu começo armo um barraco. Eu armo uma arapuca. E aí, o que acontece? Aí eu vou parar no fogo do inferno. E aí de lá eu vou assistir o fulano. Mas, Senhor, mas o que aconteceu com o fulano? Pois aí o fulano, gente, tava nas farras antes de ontem. Aí aonde que eu vou ter que ouvir? Não, mas na hora 3 minutos antes de eu voltar, ele dobrou o joelho, arrependeu e aceitou. E eu aceitei o arrependimento, que foi de coração. Foi de coração a renúncia. E é assim, irmãos. E é assim, aprenda a pedir a Deus as coisas. Não obriga Deus, não. Não obriga, não, irmãos. Nós já temos que ser gratos de ter a vida. Nós temos que ser gratos de ter saúde. Nós temos que ser gratos de ter o que comer em casa, de ter uma blusa de frio para vestir, de ter uma meia para botar no pé, irmãos, porque quando eu era mais nova, que a gente não tinha condição de ter uma meia para botar no pé, irmãos, não era fácil. Não era fácil. Hoje, graças a Deus, eu boto 2 meias no pé. 2 meias. É assim, irmãos. Já passei frio. Já andei descalço no frio. Então, irmãos, a minha história de vida parece... Às vezes as pessoas mais velhas gostam muito de conversar comigo. Gostam muito mesmo, sabe? E eu também amo conversar com pessoas mais velhas. Não desmerecendo as mais jovens. Mas é porque eu tenho uma experiência de vida, sabe? Eu já sofri. Eu aprendi a viver. Eu aprendi. Eu já abracei espinhos olhando para as flores. Já toquei o zóio na ponta do espinho porque eu estava olhando demais para a flor. Então, nós devemos ser espertos, irmãos. Nós precisamos ter sabedoria. E não é que Deus falou na palavra dele, lá em Salomão, que se nós tivermos, a palavra fala, se nós tivermos sabedoria, não tivermos sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a sabedoria para nós. Então, é necessário, irmãos,
Nós saber orar dentro da palavra do Senhor para conseguirmos as coisas. E aí eu oro para Deus, ô Senhor, porque eu não quero... Aí eu oro, né, para Deus. Eu tô falando assim, eu, irmãos, mas você, ô Deus, eu tô com essa dívida. Pai, não é certo, Deus, porque o Senhor não deixou nenhuma dívida para nós. O Senhor pagou tudo lá na cruz, derramando o seu sangue. E eu tô devendo, Pai, eu preciso pagar essa dívida. E se o Senhor voltar, Deus, e eu tiver com essa dívida, Pai, eu sei que eu não vou subir, o Senhor não vai ter a minha alma no céu. Então, Deus, ô Senhor, eu não sei de onde tirar. Mas tu sabes, Pai. Se tu quiseres, tu podes me ajudar. Aí eu vou colocar tudo educadamente nas mãos do Senhor, com educação, com respeito. Agora, se eu virar para Deus e falar, ai, Senhor, porque eu não consigo pagar minha dívida? Porque o Senhor podia abençoar que eu recebo 2 salários esse mês. Porque Jesus, eu preciso vender esse carro amanhã para me pagar a dívida. Ai, irmão, tô obrigando Deus. Tô obrigando. Aí eu vou entristecer o coração dele. Então eu preciso ter sabedoria para falar com ele, para não obrigar ele a fazer as coisas. Aqui tem pessoas nessa live que tá preocupada, porque está com dívida no cartão de crédito e já dividiu para pagar e não sabe de onde tirar. E você falou e não obteve resposta. E agora você aprendeu como você vai pedir e Deus vai te ouvir. Aqui tem pessoas nessa live que falou assim para você assim, Deus, é porque eu não quero mais nem deitar com essa pessoa, porque tá um problema danado, uma confusão danada, e estão dormindo separado. E diz que é cristão. Aí você aprendeu nessa live que você precisa perdoar, que você precisa ser diferente, e que não basta ser só cristão e ter nome de cristão. Não basta eu achar que conheço Deus e que eu vou ser salva, que não, porque Jesus pode voltar agora e você perder a sua salvação. Então caminha nessa pessoa que você está entristecido com ele e com ela, não importa o que ela fez com você, peça perdão. Peça a perdão agora em nome de Jesus e dorme em paz com essa pessoa. Aqui tem pessoas que estão enfermas e falou para Deus, Jesus, eu não suporto mais tanta dor. Deus, porque eu não quero mais ir na farmácia comprar remédio. Deus, porque o Senhor me cura. Me cura, Jesus, me cura, porque eu já orei para o Senhor me curar. E você faz exame e aí dá a mesma coisa, mas você quer obrigar a Deus. Não, não é assim que funciona. Faça como o leproso. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Se tu quiseres, tu pode me curar, Senhor. Faça assim para Deus. Oh, Jesus, o filho, olha como que aquele homem, o cego de Jericó, engrandeceu Deus. Engrandeceu Jesus, quando ele disse, o filho de Davi. É assim, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não falou só de Jesus. Jesus já bastava o poder só para ele, mas quando ele falou filho de Davi, é como a esposa que recebe o nome do marido e faz questão de falar. A viúva de fulano. Olha para você ver. Você recebe o nome. E aí quando Jesus recebeu o nome, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí Jesus perguntou para ele assim, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Aí Jesus agora está perguntando para você, nessa noite, o que tu queres que eu te faça? Aí você vai educadamente falar o seu problema agora para Deus. Senhor, é que eu tô passando assim, tá assim, Deus.
Assim, Pai, é esse filho, Senhor. Eu estou preocupado porque está na rua, eu não sei para onde foi. Deus, eu estou preocupado porque eu queria um alvará, Pai, porque está na prisão. E eu não estou mais dormindo porque está na prisão, Senhor. Oh, Deus, o Senhor sabe o jeito certo de me ajudar, por favor. Eu sei que eu não sou digno e eu sei que a pessoa não é digna de receber, mas se tu quiseres, o centurião servia. O centurião não era conhecedor de Jesus. Ele não era servo de Jesus. O empregado dele, muito menos. Capaz que nem conheceu, nem sabia quem era Jesus. Mas quem recebeu? Ele é o estranho. O estranho, o estrangeiro que a Bíblia diz, recebeu. Recebeu sim o estrangeiro. Por que, irmãos, que eu e você não conseguem receber? Por que nós não recebemos? Porque nós não sabemos pedir. Recebestes mal porque pede mal. Nós obriga Deus. Deus não é obrigado, não, irmãos. Nós somos filhos e quem manda é os pais. Ai, irmã Rose, mas eu sou de maior. Eu sou de maior, mas se não ouve os conselhos, se não obedece, porque vós, pais, ensinai o caminho que seus filhos devem andar. Então, se eu aprendi uma coisa que eu preciso seguir aquilo, eu vou seguir. Se Jesus ensinou o passo para nós dar, nós precisamos aprender. Ah, olha o que Jesus falou com Deus lá no Gólgota. Se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Se tu quiseres, passa de mim. Se for a tua vontade, passa de mim esse cálice. Oi, irmãos. E agora nós vem e fala, Deus, eu quero amanhã. Eu quero é hoje, Pai, acordar amanhã sim. E aí você acredita que a pessoa que vem aí fala com você assim, vai acontecer isso, aquilo outro, e você manda um pix para ela, sem fazer nada para Deus. Que você vai receber alguma coisa sem você fazer nada. Luiz Ricardo, peço oração por libertação de 4 milhões. Causa na justiça. Causa ganha já está para sair. Ô, Luiz, posso subir na janelinha para dar um testemunho? Ô, Luiz, peraí só um momento que eu vou ver se eu consigo aqui, porque tenta me chamar aí, porque eu não sei bem mexer. Eu tô na live, irmão, para fazer a obra do Senhor, mas eu não consigo chamar ninguém aqui. Entendeu? Eu ainda preciso estudar, mas eu tô sem tempo para isso. Mas, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que vai dar certo aqui, irmão. Eu vou aceitar o irmão rapidinho aqui. Será que vai dar certo, irmão? Olha aí. Já deu certo, Pai do Senhor, boa noite. Boa noite, irmão. A paz do Senhor. Então, tem essa grande causa na justiça para sair, o valor é muito mais estimulado, né? E realmente tá passando por período judicial, né? Tem muitos doutores que tá analisando essa causa, né? E tem algumas grandes servas de Deus que tá com a chave da minha causa na justiça orando por mim. São muitas servas de Deus, tá abençoando em particular, né? Sempre estão liberando 3 bênçãos para mim em particular. E graças a Deus hoje tem 2 grandes servas de Deus aqui, né? Me abençoam tremendamente, né? E realmente é isso, é da congregação cristã no Brasil, de Jundiaí. Ô, irmão, Deus vai te conceder em nome de Jesus, irmão. Porque o irmão está esperando com paciência no Senhor. E o irmão está em Amém, Senhor. oração e acreditando em Deus. E sendo a vontade do Senhor, irmão, para a sua vida, tendo em vista o evangelho do Senhor, tendo em vista que essa bênção do Com irmão certeza seus 10% para casa de Deus, né? é a E casa uma do ajuda de custo para as Senhor. irmãs, né? Que a irmã tá sendo boca de Deus na minha vida, né? Irmão, Tremendamente, né? para mim, eu não Até ia pedir quero para as nada. grandes servas de Deus subir na janela para dar um testemunho também sobre O a que eu, o minha que, o que eu causa. oro para que Deus, É para isso, que elas estão essa liberando 3 meses para mim bênção, de graça, não estão exigindo nada. para que essa bênção que vai vir para o irmão, né, na vontade do Senhor, né, que eu sei que o irmão já está esperando a vontade do Senhor, porque já Amém. faz tempo que o irmão está esperando
né, essa bênção. Mas que o irmão não saia dos caminhos do Verdade. Senhor, né? Quando receber essa bênção, não saia dos caminhos do Senhor, Glória a Deus, e aleluia. não se engrandeçam. Amém. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Jamais. né, irmão? É isso que nós precisamos, porque é igual eu contei aqui pro irmão. Quando eu queria para minha glória, eu não consegui. Aí o irmão vai dizer: o que eu digo para Deus, Senhor, é Luiz Ricardo, vou orar pro irmão. Senhor, Isso. eu sei que tu podes, Pai. Se tu quiseres, tu podes entregar a ele essa bênção. Senhor, ele tem sonhos. Senhor, ele tem projetos. E, sobretudo, ele diz que irá devolver os 10%, Pai, para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor. E, sobretudo, ele ainda diz, Pai, que ainda vai ajudar algumas pessoas. Oh, Deus. E, sobretudo, o Senhor sabe que ele precisa desse dinheiro. O Senhor sabe o Amém, quanto, verdade. Pai, ele necessita dessa bênção. Então, se tu quiseres, Deus, tu podes entregar a ele essa bênção. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus te abençoe, viu, irmão? Tenha uma Glória a ótima Deus. noite. Confia no Senhor que o irmão vai voltar aqui para contar o testemunho que o irmão conseguiu em nome de Jesus. Tá, irmão? Deus te E essa abençoe. irmã é maravilhosa mesmo. Cada um livrou 3 bênçãos pra mim aqui em particular. Tá sendo maravilhoso mesmo, né? Eu até pedi pra serva de Deus subir na janelinha e falar com você, mas essa tá me abençoando em particular. Falou, não, prefiro ficar com a boca cheia te abençoando. E é isso. Foi isso que falaram, né? Então é isso. Amém. Amém, irmão. Mas tá bom. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Tá, irmão? Só que Tá deixa bom? eu falar pro irmão. Ô, irmão, Pode falar. continue no secreto com o Senhor. No secreto com Amém. Deus. Verdade. Porque quando Jesus foi para o Getsemane, ele subiu para o Getsemane. Os discípulos, eles ficaram um pouco para trás, porque era o particular de Jesus e Deus. Então, continue em oração, no mais particular, não conte para ninguém sobre essa bênção Amém. que o irmão tá esperando. Não, tipo assim, não fica gritando assim para as pessoas, para o mundo, para, né? Que tem pessoas que não quer que que esse dinheiro saia para o irmão. Tem pessoas que acham desmerecido o irmão ganhar essa causa. Mas eu quero te dizer que Deus está cancelando essas mal vontades, essa inveja na vida do irmão. Amém. Glória a Em nome de Deus. Jesus. Amém, irmão? Deus te abençoe. Fica com Amém. Deus, viu? Deus abençoe, E irmão. pra bênção de Deus, chegou outra serva de Deus aqui de Franco da Rocha mesmo, né? E realmente te falar com ela, irmã, já pode ficar de joelho aí com a boca cheia, glória a Deus, aleluia. Amém, irmã? Amém. Deus abençoe. Isso, irmã. Glória a Paz do Deus, irmão. Senhor. Tá Esse descansado. barulho no fundo liga não, que as irmãs me abençoando, tá? Ela está aqui no mistério, no particular aqui, glória a Deus, e é isso. Amém, irmão. Isso, Amém. irmã, mete a boca com vontade, glória a Deus. Tchau, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Pode engolir tudo, glória a Deus. Amém. Amém. Então, irmãos, é assim, né? Muitas das vezes nós somos assim, mas nós precisamos vigiar, né? Aqui eu acho que eu já passei para os irmãos bastante, né? Bastante coisas aqui que os irmãos aprendeu, né? Com essas pessoas que nós precisamos, o lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés dele. Porque até Jesus falou para ele assim, ó: se tu quiseres, passa de mim este cálice, né? Então nós precisamos ter essa sabedoria, não ficar obrigando Deus. Vamos parar com isso, né, irmãos? Nós podemos profetizar? Podemos. Senhor, se tu quiseres, tu pode me dar um carro desse jeito, ou melhor do que aquele. Se tu quiseres, Deus, por quê? Aí nós vem citar para Deus a nossa necessidade. Por quê, Senhor? Tá frio, eu tenho criança pequena. Senhor, preciso carregar minha mãe. Senhor, preciso carregar minha família. Ô, Senhor, se o Senhor pudesse, se o Senhor pudesse não, porque ele pode. Se o Senhor quisesse me dar, eu iria
buscar pessoas para levar para a igreja, Senhor, né? Aí nós vamos citar para Deus qual que seriam as causas que nós precisaria. Você não vai em um hospital, chega lá e obriga o médico te dar uma receita de clonazepam. Ele vai querer saber a causa que você quer essa receita. Ele vai querer saber a causa que você quer esse remédio. Você não vai na farmácia e pede lá, me dá aí uma caixa de clonazepam. Você tem que estar com a receita para saber o porquê que você vai comprar aquele remédio, para saber quem é que te receitou aquele remédio. Agora nós chegamos nos pés de Deus e nós quer a benção pronta? E nós obrigamos ele a dar nós um milagre? Irmãos. Tá errado. Não pode ser assim. Amém? Vamos orar? Querido Deus. Pai, eu apresento esse irmão, essa irmã que esteve comigo nessa live. Jesus, foram muitos pedidos de oração aqui, Deus, e eu não sei citar todos, mas o Senhor viu cada um, contemplou cada um, Pai. E com certeza, Deus, todos que estavam aqui têm necessidade de alguma coisa. E se tu quiser, Pai, tu pode dar a cada um, porque eu sei que tu tem poder. Se tu quiser, Pai, tu pode abençoar cada um. Se tu quiser, Deus, tu podes fazer por eles, Pai. Porque se tu fizer por eles, Deus, eu vou ficar feliz, Senhor. Porque, Jesus, eu amo o meu próximo. Se tu fizer por eles, Deus, é a mesma coisa de tu fazer para mim, Senhor. Oh, Deus. E eu te peço, por favor, papai, por favor, filho de Davi, tenha misericórdia dessas pessoas que estão aqui comigo. Cada um tem a causa. Se esse filho está fora de casa, essa mãe está sem dormir, Deus, ela te pede, se tu quiseres, tu pode trazer o filho dela agora, porque ela tem a causa, Pai, é porque ela não está conseguindo dormir, ela está preocupada, ela está com medo. Então, em nome de Jesus, eu te peço, por favor, papai, e você diga amém. Amém, irmãos? Irmãos, são 44 pessoas que estão aqui e eu quero dizer que Jesus, ele contemplou a sua mansidão, o seu quebrantamento, o seu arrependimento de ter obrigado Deus, de ter obrigado ele, e ele contemplou. E em nome de Jesus, no nome dele, ele vai agir com a misericórdia dele na sua vida. Não porque ele é obrigado, mas porque ele te ama e porque ele é misericordioso e porque ele viu que você reconheceu que você não estava pedindo da maneira correta. Amém, irmãos? Você vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus até amanhã. Amanhã eu estou de volta em nome de Jesus, tá? Eu agradeço a todos os que estão contatando aqui, irmãos, que estão acompanhando as lives. Está debaixo do meu joelho, pode ter certeza, nas minhas orações, tá, irmãos? E muito em breve eu quero que os irmãos venham cá contar os testemunhos recebidos da parte do Senhor. Amém? Deus te abençoe e fica com Deus.